beijo especial para você que está aqui com a gente na Band Vale, agora acompanhando o Falando Nisso. Falando Nisso está cheio de assuntos variados e tem um tema bem interessante que sempre tem dúvida. Vamos ver? Falando Nisso está no ar. No estúdio, nossa conversa é sobre direito de família e também vamos saber o que é destaque na internet e as notícias regionais direto da Band Vale FM. Hoje é terça-feira, dia 26 de novembro. O Falando Nisso começa agora. Então a gente começa o nosso programa sempre com uma mensagem especial para você e para o seu coração. Na vida, às vezes, estamos esperando muito por algo ou que alguma coisa aconteça. Mas não seja ansioso, sabe? Querer atropelar as coisas. Não tenha pressa, observe o processo e tenha paciência para aproveitar o caminho. E durante o caminho, com certeza, a gente sempre tira lições. A paciência é uma dessas lições, né, que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Vamos falar dos prêmios que o Falando Nisso tem para você, são presentes muito bacanas que todo mês a gente sorteia aqui. O primeiro deles é um kit da Polipet com um monte de produtinhos para o seu pet, que tá aqui, olha. Tá vendo? Bastante coisa mesmo, né? Um outro kit é um kit para você cuidar do seu sorriso com a Ortovip, tem escova elétrica, tem pasta de dente e também outros produtos. E o terceiro presente para você é para você já começar a curtir o verão que está chegando junto com a Sicredi. São cadeiras de praia, tem o cooler, tem os bonés, é um kit praia, como a gente mesmo colocou. E aí, para você concorrer a esses prêmios, tem que entrar no nosso Instagram, que é @FalandoNissoBand. Lá tem todas as regras. A gente já vai fazer o sorteio agora, viu? Dia 29 de novembro. E aí, se você for o sorteado de um desses prêmios aqui, precisa vir à TV para retirar o seu presente, né? A Band Vale, que fica em São José dos Campos. Você pode participar todos os dias com a gente, colocando sua sugestão de conteúdo, de assunto que você quer aqui e também participando da nossa enquete, mandando perguntas e também votando na enquete de hoje. Tá aí o telefone para você, 997 16 7989. E a pergunta de hoje abre o nosso assunto aqui no estúdio. Você conhece alguém que já teve problemas em família, com divórcio ou guarda dos filhos? Hashtag sim, hashtag não. Pode opinar aí, mostrar pra gente um pouquinho sobre a sua realidade e sobre a sua experiência, né? Vai que você já teve problemas assim. Hashtag sim, hashtag não, tá? Então o assunto de hoje aqui no estúdio é direito de família. Já aproveite para tirar a sua dúvida sobre separação, sobre guarda dos filhos, sobre pensão, enfim, sobre esse universo, tá bom? Você pode enviar, então, a sua pergunta, tá aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp. E o nosso convidado de hoje, quem vai ajudar a responder essas perguntas, é o advogado especialista no assunto, que é o doutor Frederico Madani. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, muito obrigado a você, obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. Vamos lá. Vamos começar, então, colocar o primeiro assunto aqui. Vamos falar sobre separação, né? Sobre divórcio. Isso. Geralmente, já começa aquela dúvida, né? De quem vai se divorciar. Quem fica com o quê? Né? Tem uma casa, tem um carro, um terreno. Explica pra gente, então, como que funciona a partilha de bens, doutor. A regra, na verdade, nós temos 4 tipos de regimes de casamento. Hoje em dia, o mais tradicional, o mais comum que a gente vai ter, é o regime da comunhão parcial de bens. Nesse regime, em princípio, divide-se tudo aquilo que foi adquirido durante a constância do casamento. Então, o que eram dos cônjuges antes do casamento continua sendo deles, do marido e da mulher era deles, continua sendo deles, não tem problema. Durante o casamento, tudo que foi constituído, se o regime é esse, vai ser partilhado meio a meio, 50% para cada um. Né? Na comunhão universal divide-se tudo, na separação total a gente não dividiria em princípio nada. Mas a regra principal hoje que a gente tem é a comunhão parcial.
Ótimo. Agora, dentro de um casamento, eu tô lá com a comunhão total de bens. Sim, Eu consigo modificar esse consegue. regime? Consegue sim. Hoje em dia, a partir de 2002, a gente tem a possibilidade da alteração do regime de casamento e ele pode ser feito. Geralmente é feito por processo, né? Um pouco mais complicado, porque o juiz vai pedir uma série de documentos, certidões e coisa e tal, para a gente conseguir fazer a alteração do regime. Mas é possível, é viável fazer essa alteração do regime. É porque de repente numa fase da vida, né, você quer casar de uma maneira, mas depois viu que não é tão assim vantajoso e que bom que existe essa possibilidade. Agora, doutora, a gente já falou aqui, no Falando Nisso, sobre algo novo que a Justiça aprovou recentemente, né, uma modificação na regra para inventários, partilhas de bem, inclusive divórcio. Explica melhor para a gente relembrar as pessoas aqui sobre isso. Na verdade, a alteração que a gente tem é com relação à questão que não podia ser feito antigamente a separação, o divórcio feito no cartório, quando tivesse filhos menores. Né? Então, o processo junto ao cartório é muito mais rápido, muito mais célere do que o processo judicial, que leva muito mais tempo. Então, com essa alteração, hoje em dia, existe a possibilidade de ser feito o divórcio também no cartório quando a gente tem filhos menores. Ótimo. E aí, essa modificação vem ajudar o judiciário? Por que houve essas alterações com relação à partilha, enfim, e o divórcio? O problema principal, né, é a demora. Né? Se a gente vê um processo de divórcio, um divórcio consensual é rápido, não tem muito problema, mas um divórcio litigioso ele é muito demorado, né? Então ele gasta muito tempo. E isso, logicamente, vai acumular uma série de serviços no Poder Judiciário. E ele não consegue dar vazão a todos os processos, nem aqueles que seriam mais rápidos. Então a ideia é que nos processos que as partes estão de acordo, que está tudo certinho, que não tem problema, não tem nenhuma fraude, e elas estão acompanhadas por advogado, as duas partes, ou o mesmo advogado, ou cada um com o seu, aí realmente eles conseguem fazer um divórcio que seria mais célere em princípio. Pois é, muitas pessoas reclamam, né, da morosidade no caso de fazer o divórcio, a separação. Em média, quando tem algum pepino, algum rolo, pode demorar quanto tempo, doutor? Essa é a pergunta mais impossível de responder. É mesmo? Pode demorar muito tempo, né? Tem divórcios que podem demorar 10 anos, por exemplo. Nossa, tudo né? isso? Se as pessoas discutem e brigam por muitas questões, ele demora muito tempo. Ao passo que também um divórcio consensual, ele demora alguns meses, né? Ele é super célere, né? Seja no cartório, seja no judiciário hoje em dia. Né? Então, se as partes estão de acordo, se está tudo certinho, é muito mais simples. É muito melhor, então, que as pessoas tentem entrar em acordo. Eu sei que é muito difícil, né? Um divórcio é ruim para todo mundo. Sim, é desgastante, né? Para todas as pessoas não envolvidas. Não importa. Mesmo se estiverem de acordo, é algo que não é agradável. Né? Não é agradável para ninguém. Acho que nem para o advogado que é obrigado a trabalhar com isso. Não é uma coisa agradável você falar, nossa, o divórcio é bom. Não, é sempre ruim, sempre vai ser difícil. É sempre pesado. Por isso que vocês sempre orientam a chegar a um acordo ali consensual, né? Para que consiga ter mais rapidez nesse processo. A função do advogado acho que também é essa, é tentar levar as partes a entender que existem pontos que podem ser discutidos, que cabem à discussão, e pontos que o judiciário já traçou a forma como ele vai decidir. Então, isso ajuda bastante na hora de tomar uma decisão, sabendo que, olha, funciona desse jeito, vai ser dessa maneira, né? A questão da partilha dos bens, muitas vezes alguém fala, mas eu quero isso, eu quero aquilo, aí a gente vai ter uma discussão. Mas é muito mais simples quando as partes tentam fazer consensualmente, ou tentam ter um acordo. Ótimo. Olha, no próximo bloco a gente continua falando mais, né, sobre direito de família. E se você estiver passando por algum problema relacionado a isso, pode mandar. O doutor Frederico está aqui também para nos auxiliar, né, para tirar algumas dúvidas pelo WhatsApp 99716-7989. No próximo bloco a gente começa a falar sobre pensão alimentícia e também guarda dos filhos, porque tem muita dúvida e muitas vezes tem muita confusão. Viu? Agora a gente para um pouquinho o nosso assunto, vamos para as nossas notícias regionais. Uma das oportunidades na nossa região, na verdade, é uma oportunidade muito boa para alunos que saem do ensino fundamental, são as ETECs, né? Que são as escolas de ensino médio e técnico, que têm inscrições abertas para o vestibulinho. A gente vai conversar ao vivo, então, com o Luiz Eugênio, e eu sei que, na verdade, as inscrições foram prorrogadas, não é, Eugênio? Boa tarde. Boa tarde para você também, Águida. Boa tarde a todos que nos acompanham no Falando Nisso. Nosso convidado no estúdio, doutor Frederico, todos de casa.
Exatamente, Águida. Na verdade, o prazo para matrícula no vestibulinho da ETEC era até hoje, mas esse prazo foi estendido. Então, quem ainda se interessa em fazer o vestibulinho e participar dessas aulas dos cursos da ETEC, tem até a próxima quinta-feira, dia 28, até às 8 horas da noite. E para fazer a matrícula é bastante fácil, é só entrar no site vestibulinhoetec.com.br e na área do candidato, colocar o CPF, a senha e fazer a matrícula para participar do processo seletivo. A prova acontece no dia 15 de dezembro, são 50 questões de múltipla escolha. Quem pretende estudar, então, a partir de 2025, pode escolher 200 cursos que são oferecidos pela ETEC no estado de São Paulo. São 228 unidades, algumas delas, inclusive, aqui no Vale do Paraíba, além de mais de 500 salas que são administradas por cursos da ETEC, mas estão fora dessas 228 unidades, abrangendo pelo menos 343, sendo exato, 343 cidades do estado de São Paulo, Águida. É bom lembrar também que alguns desses cursos, alguns voltados para a área de saúde, alguns voltados para a área de bares ou até mesmo enologia, a pessoa, o candidato, ele precisa ter 18 anos completos até o final de janeiro do ano que vem, porque a gente está falando de cursos que envolvem saúde e também bebidas alcoólicas, né? Então tem que ter mais de 18 anos, Águida. Então, para deixar solidificado para quem está em casa, até quinta-feira, 8 horas da noite, fazer a matrícula para as ETECs, as escolas técnicas do estado de São Paulo, até às 8 horas da noite. Volto com você. É um respiro maior, né, para quem não conseguiu ainda fazer. Muito obrigada, viu, Eugênio, pelas informações. A gente vai para o intervalo. Na volta tem Saúde Bucal com o Dr. Otávio Fonseca e vamos falar mais sobre direito de família aqui no estúdio. Até já. Você que tem vergonha em sorrir, será que um sorriso pode ajudar a você a melhorar a sua autoestima? Quer saber como? Daqui a pouco no programa Falando Nisso. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas, tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale organiza e promove os mais variados tipos de ações, shows e projetos especiais. Já estamos ao vivo novamente, 1h15. Estamos vendo São José dos Campos e um dos cartões postais da cidade, a Ponte Estaiada. A gente vê sol nesse momento na cidade. Um dia muito bonito, né? 32 graus de temperatura agora, sem probabilidade de chuva
para hoje. Que bom, né? Um dia bem ensolarado, já com a cara do verão. Olha, é o seguinte, gente, acontece no próximo sábado, dia 30, pela primeira vez em São José dos Campos, o FESTAP, principal encontro nacional de conexões entre estudantes e profissionais de publicidade. Olha que interessante. Com o tema Inteligência Artificial, Criatividade Natural, o evento promete uma imersão intensa mesmo e muito aprendizado com palestras sobre diversas áreas do ecossistema da comunicação. E a gente vai bater um papo aqui com os diretores da APP, que é o Arisson e também a Lara. Seja muito bem-vinda, viu, Muito gente? obrigada. Bem-vindos. Vamos falar um pouquinho sobre o tema que realmente tem tudo a ver com a nossa atualidade. Vocês vão falar de inteligência artificial, mas de uma maneira diferente? Sim. Inteligência artificial é o tema da moda. Mas não dá para a gente falar sobre esse tema da moda sem pensar no ser humano por detrás. Com certeza. Né? Então, o nosso tema discute essa relação entre a inteligência artificial e a criatividade natural, né? Principalmente do mercado publicitário. Ótimo. E o FESTAP eu sei que já existe há muito tempo, é um evento tradicional, né, para essa área de publicidade. Explica um pouquinho para a gente sobre isso. O FESTAP, ele é um evento da APP, que é a Associação dos Profissionais de Propaganda. É uma das mais tradicionais instituições e ele já acontece há 35 anos no Brasil. Só que ele sempre aconteceu em São Paulo. E desde o ano passado surgiram as regionais. No ano passado nós fizemos em Taubaté e esse ano, pela primeira vez, como você disse, em São José dos Campos, nós vamos ter esse evento. Para você ter uma ideia, o FESTAP desse ano em São Paulo trouxe 1.500 alunos das universidades de São Paulo. Só que a gente, no Vale do Paraíba, a gente tem tentado abrir um pouquinho mais para não ser só universitário, porque o nosso mercado precisa desse conhecimento e dessa relação, né? Ah, com certeza. E cada vez mais em alta, né, gente? Com internet, com todos esses produtos que a gente observa, precisa de ter mesmo. Eu sei que é pela segunda vez que a FESTAP está aqui no Vale do Paraíba, não é isso? É isso. E eu queria saber, na verdade, como que vocês vão abordar também a realidade regional dentro da publicidade. O FESTAP, o objetivo dele é a gente trazer o conteúdo do que a gente já via em São Paulo para o nosso mercado. Então, na verdade, é uma troca. Antigamente a gente tinha uma migração das pessoas indo daqui, né, Lara? Daqui para São Paulo para assistir o FESTAP. Quando a gente faz ele aqui, a gente traz esse conteúdo que vem de grandes agências de São Paulo para o nosso mercado, fica mais próximo, mais perto da nossa gente. Né? Ótimo, bacana. Eu sei que o evento vai ser, então, no próximo sábado, Isso. né, dia 30. Lara, fala um pouquinho pra gente, faz o convite para as pessoas participarem desse evento que é tão bacana. Pessoal, é o seguinte, nós vamos ter uma das maiores agências, aliás, duas das maiores agências representadas aqui no nosso evento no Vale do Paraíba. Serão nomes como Liu Lara, Márcia Esteves estará com a gente, Rita Almeida, que é Rede de Estratégia, na Almap. Então, assim, é muito conhecimento, muita oportunidade que o nosso mercado realmente precisa. Vocês conseguem fazer a inscrição através do link da bio nas redes sociais da APP Vale do Paraíba, é @APPRM Vale do Paraíba. Eu espero vocês lá. Olha, que legal. Fica o convite para você, né, que se interessou, que é da área também e quer ter mais conhecimento. Obrigada, viu, pela participação de vocês. É a gente que agradece. Parabéns pelo evento. Muito viu? obrigada. Olha, agora a gente muda um pouquinho de assunto. Você, por exemplo, tem vergonha de dar um sorriso, aquele sorriso aberto? Então tem uma dica muito importante que o Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip, preparou para você. Boa tarde para você que está nos assistindo aqui no programa Falando Nisso. Hoje eu vou falar para você que tem problemas de saúde e está insatisfeita com o seu sorriso e tem vergonha do convívio com seus amigos e amados e a sua autoestima está em baixa. Sorrir não é só uma questão estética, é uma verdadeira transformação de vida, o reflexo de nossa alma. Quando alguém perde a confiança no seu sorriso, isso pode levar a um ciclo de isolamento, tristeza e, em alguns casos graves, a depressão. E o que o sorriso pode ajudar para recuperar a sua autoestima? Vamos conhecer o caso da Daisy?
Saí da depressão quando a minha filha é casada, ela olhou na televisão. Ela falou assim, mãe, passou na televisão, mãe, eu quero meu sorriso de volta. Eu posso, mãe, escrever assim, olha, a senhora manda a carta? E eu, muito ruim, eu falei assim, filha, a mãe não quer mais. Eu falei, a mãe não quer. Ela falou assim, mãe, mas Deus tocou em mim, que é para a senhora. Eu falei assim, mas a mãe não tem esperança mais, filha. Tudo que a mãe tinha, a mãe não tem esperança. Daí foi quando ela falou assim, mãe, eu posso tirar uma foto dessa boca? E eu não tinha dente mais, porque eu tinha perdido muito remédio que eu tomei. Tomei muito remédio para depressão, muitas injeções para mim não morrer, para mim voltar a pessoa normal, pelo menos a minha cabeça do que eu era. E daí foi quando eu falei assim, filha, mas como que eu vou sorrir para você tirar uma foto? A mãe não vai conseguir. A mãe tem muita vergonha. Ela falou assim, mãe, eu vou tirar foto, você fecha o olho e fica quietinha que eu tiro a foto. Daí foi quando ela tirou a foto e ela falou assim, mãe, enquanto eu vou revelar a foto, você faz uma cartinha contando o que aconteceu com você? Eu falei assim, filha, eu vou mexer de novo nisso, eu não tem jeito. Daí foi ali que eu comecei a viver. Foi nessa hora que veio dentro de mim, olha, se eu conseguir sair da depressão, vai que é uma chance, eu não vou ter de volta meu filho, mas vai que essa é uma oportunidade para mim sair desse fundo que eu tô. Depois que eu coloquei de lá para cá, a minha vida mudou toda a minha vida. Na verdade, eu nasci de novo. Foi o passo mais lindo que Deus abriu para mim, que eu nasci de novo. A minha vida foi transformada. Eu acho que pessoa nenhuma recebe uma mudança tão grande igual eu recebi. Eu renasci de novo. Você que não está satisfeito com o seu sorriso e quer recuperar a alegria de sorrir e melhorar a sua autoestima, entre em contato com a Clínica Ortovip pelo WhatsApp 988424296 e venha nos conhecer. Desejo uma semana abençoada para todos. Saúde e paz. Muito bacana. Um beijo para todo mundo da família Ortovip. Bom, a gente continua falando aqui no estúdio sobre direito de família. Tem uma enquete que você pode participar com a gente pelo 997167989. Vamos dar uma olhadinha? Olha só. Você conhece alguém que já teve problemas em família com divórcio ou guarda dos filhos? Pode colocar sim ou não pelo nosso WhatsApp. No próximo bloco, a gente já mostra o resultado. Você pode participar também mandando uma pergunta sobre o assunto e você pode colocar hashtag falando nisso para você concorrer a um par de convites. Na verdade, são 2, ó. É bom porque daí dá para ir a família toda, né? São 4 convites, tá bom? Cada um é para 2. Para o espetáculo de Natal do Heather Circus, que tá muito bonito. É o Natal Broadway, tá? Então, só colocar hashtag falando nisso e a sua pergunta sobre o tema de hoje, que é direito de família. O nosso convidado, o nosso entrevistado é o Dr. Frederico Madani, especialista em direito de família. Doutor, a gente gravou perguntas sobre o assunto e a gente vai ver agora o que o Lucas foi conversar com os telespectadores. Vamos ver. Legal. Estou aqui no Açaí Colinas conversando com Edson sobre o assunto de hoje, pensando na pensão e no valor dessa pensão. Edson, como que você acredita que seja calculado o valor da pensão? Numa necessidade da criança ou no quanto o pai que paga a pensão, ou no caso a mãe também, ganha? Eu acho que é no valor do que os pais ganham, né? Porque não dá para calcular em cima do que o cara não tem condições de... Ou o homem ou a mulher tem condições de bancar aquilo, né? Eu acho que é em cima do valor do que eles ganham. Vamos entender então, essa informação do valor, no caso, o pai que paga a pensão, é do que ele ganha baseado nesse valor? Realmente tem muita confusão, né? E muita dúvida com relação ao que é coerente no pagamento da pensão alimentícia, doutor. Sim, sim. O valor é fixado levando-se em conta a necessidade da criança, a possibilidade e uma partilha igual entre pai e a mãe se os dois trabalham, né? Uhum. A questão de quem paga a pensão, a gente tem um padrão maior, uma quantidade maior de pais que pagam pensões aos filhos, no caso. E aí a problemática sempre é como é fixado, né? Tem uma regra específica para isso, né? Tem uma lei que fixe o valor da pensão? Não. Na verdade, criou-se a condição de que se paga ou se tente a pagar 1/3 ou 33% nesse caso, mas geralmente se fixa em 30% dos vencimentos que aquela pessoa tem.
Precisa ser obrigatoriamente sim? Não, ele pode variar. Por exemplo, se um pai tem 2 filhos com esposas diferentes ou com ex-esposas diferentes, né? Ele vai podendo pagar 20%, 25%, que pode chegar até os 50%, eventualmente, do pagamento do que ele recebe. Mas a regra mais tradicional que a gente segue é que 30% para o filho ou para os filhos com aquela companheira que ele teve, né? É o padrão mais comum que a gente vai seguindo. Acredito que quando esse homem, né, esse genitor, ele é registrado, ele consegue comprovar os ganhos. Sim. Em carteira, seja mais fácil, talvez mais simples para a justiça. Agora, e quando o pai é autônomo, tem várias fontes de renda e também acaba não declarando? Aí acho que fica um pouco injusto, não é essa regra? Fica. Na verdade, fica difícil de comprovar, né? Não é totalmente impossível, porque eventualmente você pode comprovar pelo padrão de consumo e assim por diante. Pelo padrão de vida? A justiça leva em consideração isso, doutor? Inclusive, hoje em dia até se leva muito em conta para a concessão da justiça gratuita, os juízes têm pedido muito para que forneça extrato de cartão de crédito, fatura bancária e coisa e tal. E isso também se serve, ou se acaba prestando para a fixação dos alimentos, né? Então, existe a possibilidade, não é tão simples quanto parece, você vai entrar com o processo, o juiz já vai deferir a quebra do sigilo bancário e tudo mais, né? Algumas pessoas, inclusive os pais, às vezes falam, não, mas eu já vou apresentar. Tá, apresenta, é justo que se apresente o quanto se ganha de verdade, né? A ideia é essa, é fixar um valor que seja possível, né? O entrevistado falou assim, não pode se fixar algo absurdo. Não pode, né? Como também não pode se deixar de fixar, assim, não vai ter alimento nenhum, não vai existir a fixação de alimentos. Isso não vai acontecer, jamais. Vai ser fixado com base no salário mínimo. Hoje em dia, quando você entra e pede a liminar, o juiz geralmente fixa no valor mínimo de 33% do salário mínimo, se ele não tem emprego, né? E aí vai se analisar a condição realmente daquela pessoa, como forma ele vai poder pagar esses alimentos e aí vai ter a fixação final. E precisa se entender que precisa ser algo justo, pensando na criança. Esse né? É um problema. Porque existe muita coisa assim, porque aí a pensão não vai para a criança, vai. Aí a gente está entrando em outros vieses que não é nem legal a gente ficar discutindo aqui, né? Mas é um dinheiro para o seu filho. Isso. Para a qualidade de vida do seu filho. Esse né? tem que ser o pensamento. Esse que tem que ser o pensamento e às vezes dá muita discussão mesmo. Doutor, uma outra coisa, né? Muitas pessoas acabam confundindo a questão da maioridade. Fez 18 anos, aquele homem, aquela menina, né? Ou aquele menino, aquele filho, não precisaria mais receber a pensão alimentícia. Isso é verdade? Não. Na verdade, tem 2 problemas que a gente tem que observar. O primeiro, a questão da maioridade. A maioridade, se segue um princípio de maioridade, até que o próprio INSS segue também, a gente acaba absorvendo ele para o direito de família. Se o jovem, né, a menina, o menino estiver estudando, vai correr o pagamento da pensão até os 24 anos de idade. Olha. Né? E se você realmente não tiver a condição de estar estudando, ou por algum motivo não foi estudar, ou se casou já, aí perderia o direito à pensão. Só que tem um problema. Essa perda do direito à pensão, ela não é automática. Só se para de pagar a pensão quando o juiz determina o fim do pagamento. Sem essa determinação judicial, não tem como parar de pagar a pensão. É comum a pessoa falar, completou 18 anos, então eu não preciso mais pagar. A pensão foi fixada judicialmente, ela também tem que ser suspensa, né, ou parar o pagamento judicialmente. Judicialmente, gente, oficialmente. Até porque quem não se paga a pensão, eu acho que é uma das únicas maneiras assim mais rápidas em que a justiça age e que realmente o genitor vai à prisão, né? Rápida nem tanto, né? Às vezes é mais rápido, às vezes demora um pouco mais. Mas a única prisão que a gente vai ter, que é a prisão civil, é por falta do pagamento da pensão alimentícia. Essa é uma prisão que realmente ela ocorre, né? Tem um prazo, geralmente o juiz fixa em 60, 30 dias, ele vai ficar preso. Quando sai da cadeia, não é que não precisa pagar mais, não, continua precisando pagar, ele só não pode ser preso pela mesma dívida, isso não pode acontecer, mas dá prisão sim, essa é uma que dá prisão. Às vezes até o réu, né, que é o devedor da pensão alimentícia, ele fala, mas não aconteceu nada, já passou um ano, não sei o quê, e eventualmente ele está passando numa blitz, alguma coisa, e tem o mandado de prisão expedido.
ou vai tirar um documento num órgão que nem o Poupatempo. Isso é uma né? realidade mesmo. Vai, a hora que recebe, tem ordem de uma prisão, ele vai realidade. preso. Isso ele vai ser preso, não tem escapatória essa condição. Legal. Doutor Frederico, então, volta no próximo bloco, respondendo, inclusive, perguntas que estão chegando. Muito obrigada, viu, pela participação de sempre. Agora a gente vai dar uma olhadinha na previsão do tempo com a X-Weather Meteorologia. Olá, boa tarde, Águida. Boa tarde a todos que nos acompanham. A terça-feira será mais um dia ensolarado, de temperaturas elevadas, um dia bastante quente aqui no Vale do Paraíba e sem previsão de chuva em nenhuma das nossas cidades. As temperaturas máximas não vão ultrapassar 31 graus em Cachoeira Paulista, 26 em Cunha, 29 graus em Paraibuna e em Monteiro Lobato, a máxima dessa tarde será de 28 graus. Vamos ter um dia bastante ensolarado em toda a nossa região, 31 graus de máxima em Taubaté, 32 em Putim e em São Sebastião teremos um pouco de nebulosidade e máxima de 28 graus. Falando ainda sobre o litoral norte, em Ilhabela teremos um mar calmo nesta tarde, ondas não ultrapassam 1 metro de altura e as rajadas de vento não serão superiores a 30 km por hora. Amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Ela chegou para apimentar um pouco o nosso programa, para a gente fofocar, falar da vida alheia. Rayane Brancati, boa tarde. Boa tarde para você, boa tarde pessoal de casa. Hoje eu vou falar de uma que está causando nas redes sociais. Ela que é queridinha, principalmente nessa época do ano, pelos filmes natalinos que ela já estrelou e continua estrelando. Vou falar da Lindsay Lohan. Sim. Gente, ela gastou, Águida, acredite, quase R$1 milhão para fazer vários procedimentos estéticos. Ela louco. mudou, ela fez uma rinoplastia nova. Mas cabe R$1 milhão aí no rosto? Olha, ali cabe, viu? 1.700.000, foram quase 2 milhões aí, segundo as redes sociais. Ela afinou o rosto, fez um novo nariz, melhorou a pálpebra superior, diminuiu um pouco aquelas pelinhas que sobram ali da sobrancelha. Fez também o novo lábio, colocou as facetas de cerâmica ali nos dentes. Gente, lá dá pra ver tudo, né? Sim. O que ela fez ali, tudo, gente. além do Botox, é claro. Olha só o rostinho novinho de Lindsay Lohan. Posso te dizer, não parece que fez nada, né, gente? Não, ficou muito natural. Lá, esse é o antes e depois, lógico, aí sim a gente percebe. Mas mesmo o rosto, com todos esses procedimentos, ficou lindo demais, Rayane. Ficou lindo e ficou suave também. Porque tem pessoal que erra na mão, né? Nossa, demais. Acaba... E aqui no Brasil, a gente já teve várias celebridades que acabaram retirando, né, os ácidos hialurônicos do rosto por causa dessa questão do excesso. Olha ela ali no antes. Ela no antes. Me disseram que ela já teve uma vida bem legalize, assim, antigamente. Questão de uso de drogas. Clínica de recuperação, de reabilitação, várias vezes, né? Isso ela influencia na pele. Isso, ela que é uma queridinha de Hollywood. Nessa época do ano, ela é muito conhecida por gravar filmes natalinos já há muitos anos. Mais de uma década aí gravando vários filmes que são destaque nessa época do ano. Inclusive, ela está com 2 produções para ser lançada na Netflix agora nesse período natalino. E aí deu um up na beleza. A gente pode falar que de uma coisa não tem dúvida, que ela é uma excelente profissional. Ela e tá mais linda ainda, Nossa, né? tá linda. Será que para essas 2 produções ela já tava assim? Eu acho que sim, que ela fez. Com a carcaça renovada? Justamente para dar um up, né? Para fazer aí com que seja sucesso nas redes sociais também esses filmes. E, claro, para chamar a atenção, porque a gente comenta dela, lembra dos filmes, sabe que vai sair filme, tudo acaba sendo um pouquinho de marketing também. Nossa, agora, o autor dessa obra-prima, porque ficou olha a diferença, muito elegante. Como você falou, a pele tá mais escura e agora tá essa é a antes, né? Isso, bem manchadinha, a pele ali na região dos olhos. Parece até mais velha. Mudou tudo, tá super nova agora. Nossa. Ai, se meu dinheiro desce, Águida. Nossa. Ai, se meu dinheiro desce. Ai, já ia ligar. Amiga, me tudo passa bom? aí, qual é o cirurgião, qual é o dermato? Marcar uma consulta. Águida, vou falar também agora de uma outra queridinha mais brasileira que teve aí as redes sociais bem preocupantes nesses últimos dias. Sophie Charlotte, ela teve as redes sociais invadidas, isso mesmo, gente, pelos hackers que prometiam dinheiro, fazer o dinheiro render, o pessoal acabou caindo no golpe.
os fãs, né, que viram ali as postagens, parecia que ela estava postando, mas não, tinha sido hackeada e ela pediu desculpas depois, fez boletim de ocorrência e tudo mais. Será que alguns fãs acabaram... Caindo no golpe. Caindo no golpe. Acabaram mandando Gente, dinheiro. Imagina ela, né? Uma pessoa famosa e instruída que deve ter assessoria e todo um respaldo de Jurídico, segurança para a internet e acabou acontecendo isso. Imagina a gente aqui. Muita atenção com as redes sociais, hein, pessoal? Isso é muito sério. E tomar também atenção aos conteúdos que a gente observa, né? Não vai aí comprando não vai acreditando tudo, em acreditando tudo, né? tudo. Não, isso também acho. Tem que desconfiar, gente. Coitada. Ela conseguiu recuperar já a rede social dela? Ela conseguiu recuperar as redes sociais, pediu desculpas depois, né, para todos os seguidores ali do que tinha acontecido, mas a gente segue também acompanhando infelizmente, né, essa conta que foi hackeada e várias outras que acontecem dos famosos. Rayane, obrigada, viu? Foi bom hoje. Foi bom, foi tranquilo, né? Nossa, foi lindo. Amanhã assim. eu volto com muito mais. Até mais. Vamos para o intervalo. Na volta, vamos saber o que é destaque aqui na nossa região com a Band Vale FM e mais sobre direito de família. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale. Uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo. Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, Masterchef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. Band Vale. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos. Na tela, ao vivo, Caraguatatuba. Olha que dia lindo, sem nuvens e temperaturas altas na cidade. A máxima pode chegar a 30 graus de temperatura, sem possibilidade de chuva para os próximos dias. Lá para sexta-feira, a gente conta para você o que vai acontecer na previsão do tempo. Pode ter uma virada no tempo, geralmente de sexta, né? Que o pessoal agora gosta de se programar para descer para a praia, que tá verão, tá calor, na verdade, ainda não chegou o verão, mas depois a gente conta para você. Olha, agora a gente tem uma dica. Você tem uma BFF na Unifael, isso mesmo. Você tem a Best Friday Forever. São ofertas exclusivas da Black Friday para você chegar com tudo no mercado de trabalho. Só sua Best faz isso por você, com certeza. Quer saber por que a Unifael é a sua Best? Porque ela é a maior especialista EAD do Brasil, trazendo cursos de ponta com conclusão a partir de 18 meses. Ou seja, a sua graduação pode estar mais próxima do que você imagina. E o melhor de tudo é que você pode estudar onde e quando quiser, com mensalidades que começam em R$ 115. É isso mesmo, graduação de qualidade por um preço
que só a sua BFF faria. Já pensou em estudar com toda a flexibilidade, também autonomia, qualidade da maior especialista em EAD do Brasil? Com a sua BFF, você pode fazer isso. Não perca a oportunidade, então, de dar o próximo passo, né, na sua vida, na sua carreira, com a Unifael. Inscreva-se já, unifael.edu.br e faça dessa Black Friday a Best Friday Forever para você. Bom, hoje aqui no estúdio o nosso assunto é direito de família e agora a gente vai dar uma olhadinha no resultado da enquete. Você pode continuar participando com a gente pelo nosso WhatsApp 99716 7989, está aí para você. Você conhece alguém que já teve problemas em família com divórcio ou guarda dos filhos? Hashtag sim, hashtag não. Vamos ver o resultado, doutor? Eu acredito que a maioria, todos. Realmente são assuntos delicados que acabam gerando dúvidas e muitas vezes desconforto, né, doutor? E tem um problema, né? Não dá para você resolver muitas vezes esses problemas sozinho. Você precisa do judiciário. É verdade. Não tem como escapar a isso, né? E se torna um pouco mais complicado. A gente ainda tem a possibilidade da população mais carente procurar a Defensoria Pública, por exemplo, se não tem condições de ter um advogado particular, o que ajuda bastante. Mas você vai precisar do auxílio, não vai ter como fugir a isso. Uhum. Bom, o nosso entrevistado de hoje é o doutor Frederico, ele é especialista em direito de família. Você pode mandar a sua pergunta, que nesse bloco a gente já começa a responder. Pode colocar a hashtag falando nisso para concorrer a 4 convites para o espetáculo de Natal do Heather Circus, tá bom? Vamos dar uma olhadinha em mais uma pergunta. Oi, amiga, eu tô aqui no Açaí Colinas com a Letícia e com a linda da Clara, que é tão bonitinha. Pensando no assunto de hoje. Muitas vezes, Letícia, a pessoa está no momento de divórcio, né, separando, não consegue chegar num acordo sobre a guarda da criança. O que deve ser feito numa situação dessa, na sua opinião? Toda separação ela é muito conflituosa, vai gerar consequências para a criança e para a família, mexe com todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que ser muito realista, ver principalmente a saúde dessa criança, conversar, botar ela como uma pessoa ativa mesmo, porque a gente às vezes esquece da criança como uma pessoa ativa, né? A gente acha que uma criança não entende e deixa para lá. Mas eu acho que a conversa, o carinho, trazer essa criança para perto, a família estar junto, apesar de estar separando, mas o pai com a mãe, tentar ao máximo pensar na criança, nesse amor. Excelente. É gostoso de brincar, né, minha lindinha? Vamos pensar sobre isso? O foco realmente pode ser na criança? A criança pode, de alguma forma, opinar? Na verdade, não só pode, como deve, né? A criança opinar já é uma outra condição. Ela vai precisar ter uma certa idade, né? Uma certa maturidade para que o juiz determine se vai ouvir ou não a criança. A partir de que idade o juiz já considera uma opinião, né, dessa criança? Na adolescência, ele provavelmente vai querer ouvir a criança, vai querer conseguir ouvir a criança, se tiver realmente essa discussão em quem vai ficar com a guarda, né? A gente também tem que lembrar que nem sempre a gente vai ter essa discussão de quem vai ficar realmente com a guarda. A questão da guarda, a gente até precisa lembrar uma condição, que quem detém a guarda recebe a pensão, mas não é para a pessoa em si que detém a guarda a pensão, é para a criança. Isso. É lógico que se incluem daí aluguel, moradia, essa condição toda, né? Mas essa problemática a gente sempre precisa ter em mente. Acho que esse é um dos problemas. A pessoa acha que eu pago a pensão, então se eu pegar a guarda eu não pago mais pensão. Não existe isso, E até quando mudou, em 2014, para a guarda compartilhada ser a regra, isso já gera uma problemática. As pessoas começam a falar assim, então a guarda é compartilhada, então eu não preciso pagar pensão porque ela é compartilhada. Isso não existe, na verdade. O que vai ser fixado é o domicílio da criança. E aí vai ser paga a pensão. E também quando se fixa a questão da guarda e da pensão, sempre se leva em conta assim, quem tem mais condições, né? Quem tem mais condições de ficar com a guarda. Não é a condição financeira, é a condição psicológica, a condição de atendimento da criança, né? A condição financeira ela é regulada daí pela questão da guarda. Quem detém a melhor condição financeira e o outro ficou com a guarda, quem detém a melhor condição financeira vai ter que pagar a pensão. Não tem como escapar isso. Legal. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas que estão chegando? Obrigada, viu? Você que participa sempre aqui no Falando Nisso. Na tela, por favor. Hashtag sim, né? Já viu situações
problemas com relação à guarda e tudo mais, você pode ter guarda compartilhada de pet? De pet. Existe isso, né, doutor? Tem. Hoje Também? em dia cresceu muito, né, nos últimos anos. Era uma coisa que não tinha uma discussão no direito, no judiciário para resolver, a solução era mais difícil no judiciário. Mas hoje pode ter a guarda compartilhada de pet também, né? Inclusive a questão da fixação de pensão para pet também existe, né, hoje em dia. Eu lembro que, há um tempo atrás, eu fiz um divórcio e aí estava tudo certinho, estava perfeito para resolver. A pessoa virou e falou assim, mas eu acho que não vai sair consensual porque tem um gato. Olha eu só. Falei, vamos fazer o seguinte, você vai ficar com a guarda da criança. Ele vai ficar sem animal. a guarda. Não, era da criança mesmo. Porque eles tinham um filho e um um filho gato. e um gato, certo. E aí eu falei, ele vai ficar sem a guarda da criança. Então, você vai mudar para outra cidade. Porque a gente não tenta fazer um acordo em que possa fazer de uma forma em que você fique com a guarda da criança, ele fique com a guarda do gato. E quando ele vier visitar a criança e levar para passar as férias, ele deixa o gato, né? E foi bom que eles concordaram nesse caso, não necessariamente concordam, mas nesse caso foi interessante porque deu a solução. É isso, né? Você tentar apaziguar e trazer uma condição para que resolva logo, né, gente? Mas a guarda do pet também cabe. Ótimo. É a nossa vida atual, não é verdade? Tem pessoas que optam por não terem filhos, mas têm animais e pode acontecer realmente uma separação. No próximo bloco a gente volta só respondendo as perguntas que estão chegando, porque agora a gente vai saber quais são as notícias regionais direto da Band Vale FM. Vamos ver se o Gabriel Campoy já está aqui com a gente. Aê, Gabriel, boa tarde. Conta pra gente o que você separou para trazer aqui para o Falando Nisso. Boa tarde, Águida. Boa tarde também, doutora, a todos os telespectadores do Falando Nisso. Olha, o nosso destaque hoje aqui da Rádio Band Vale FM é relacionado com economia, mas é relacionado também com as férias das pessoas. Isso porque a movimentação no aeroporto de São José dos Campos deve aumentar cerca de 25% nos chamados meses de férias, Águida, que corresponde a dezembro e também a janeiro. Esta estimativa foi da SJK Airport, que é a nova concessionária responsável pelas operações do Aeroporto Internacional Professor Urbano Ernesto Stampf, né, que tem viagens para o Rio de Janeiro e serve também como uma ligação, né, como de outras regiões do Brasil que passam pelo Rio de Janeiro como escala para chegarem ao Vale do Paraíba, e aí há uma enormidade de possibilidades para o turista que vem ao Vale do Paraíba. Tem o turismo religioso nas cidades aqui da nossa região, a Serra da Mantiqueira, as praias do litoral norte, e um dos fatores que deverá fazer com que não apenas o joseense viaje mais, mas também todo o brasileiro, a gente sabe que o aeroporto aqui recebe pessoas de todo o Brasil, é o preço médio das passagens aéreas, que de acordo com a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, os bilhetes de passagem apresentaram uma redução de aproximadamente 14% neste ano, em comparativo com o mesmo período do ano passado. Até setembro, na verdade, este levantamento da ANAC leva em conta o mesmo período também de janeiro a setembro de 2023. O fluxo, no entanto, deverá aumentar a partir do dia 16, Águida. A partir do dia 16 e até o meio do mês de janeiro, o aeroporto de São José dos Campos deverá sentir este fluxo maior, esta movimentação mais intensa, já que antes disso será ainda, de acordo com a concessionária, um público mais corporativo, que viaja a trabalho, enfim. A partir do dia 16, enfim, começa aquela movimentação de férias e com escalas diferentes, com escalas alternativas. Os voos saindo às 7h30 da noite, bem mais cedo do que o habitual. Ou seja, é esperada muita movimentação no aeroporto de São José dos Campos para os próximos dias, para os próximos meses, a partir de dezembro e janeiro, uma movimentação muito intensa em decorrência das férias. O pessoal querendo viajar, né, tirar um respiro para começar 2025 renovado. Obrigada, Gabriel, pelas informações. Daqui a pouquinho a gente volta falando mais sobre direito de família aqui no Falando Nisso. Até já. Em um dos principais mercados do Brasil, na região metropolitana do interior do estado de São Paulo, está localizado o maior complexo de mídia, com 3 emissoras de rádio, líderes em seus segmentos, e a TV Band Vale, além de um portal. TV Band Vale, uma das maiores e mais tradicionais redes de TV aberta do nosso país, está presente em nossa região, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e litoral norte do estado de São Paulo.
Hoje conta com os maiores nomes e eventos da televisão brasileira. Sérgio Maurício e Reginaldo Leme na Fórmula 1 e nas principais categorias do automobilismo, MasterChef e muito mais. A TV Band Vale leva até você as notícias com agilidade e em primeira mão, com 5 horas e meia de programação ao vivo por dia, mostrando o que acontece em nossa região com muita interação com os telespectadores e dando voz à população. A Rádio Band Vale FM, com seu sinal em 102,9, tem a maior cobertura do interior de São Paulo. Ao todo, são 65 cidades, atingindo mais de 3 milhões de pessoas e 450 quilômetros de estrada. Bom gosto musical, conteúdo diferenciado, informações precisas e jornalismo qualificado. Nativa FM. A rádio que é referência em sertanejo e músicas românticas tem a comunicação mais simpática do Brasil, líder absoluta em audiência há 16 anos, atingindo mais de 220 mil ouvintes. Muito mais jovem e super atual, uma marca forte com atributos diferenciados e conectada nas novas tecnologias, principalmente com você. É aqui que acontecem os grandes shows da região. Acessando o portal bandvale.com. No portal você pode acompanhar a programação da TV Band Vale e ouvir ao vivo todas as rádios do nosso grupo. Acesse bandvale.com, tudo num só lugar. O portal de notícias que mais cresce na região. Tem em seu DNA forte cobertura regional. Com especialistas em entretenimento, o núcleo de eventos do Grupo Band Vale. Na tela para você, a gente está vendo a Basílica de Aparecida com sol, tempo aberto, 31 graus neste momento. A temperatura pode subir um pouquinho mais, lá para as 3 horas, 32 graus, gente. Região de Aparecida realmente sempre com muito sol e calor. Também não tem possibilidade de chuva, nem para hoje, nem para amanhã, nem quinta-feira. Na quinta, os termômetros, gente, vão ficar muito altos. 35 graus é a previsão do tempo para a região de Aparecida. Bom, agora o Lucas não está aqui comigo no estúdio, mas ele tem um recadinho especial para você. Vem se dar bem na Black Açaí, uma semana especial com preços incríveis e eu vou mostrar alguns para você. Deixa eu até destacar o seguinte, aqui na loja, onde você vê escrito Black Açaí, é porque nessa bancada tem preços surpreendentes. Vamos conferir? E essa primeira oferta é de cair o queixo. Azeite extra virgem, R$ 34,90, Borges, excelente qualidade, levando 2 unidades, cada uma sai por R$ 34,90. Cafezinho de todo dia com preço mais que especial. Extra forte ou tradicional Melita, R$ 18,49, levando 3 unidades cada. Setor de delícias e snacks para você. Olha só, batatinha Pringles. Uma só já está com preço incrível, R$ 8,69. Se você leva 3, cada uma sai por R$ 7,90. E para acompanhar, com certeza, uma coca bem gelada, a tradicional ou a zero, o mesmo valor, 1,5 litro, R$ 7,99. Se você leva 6 unidades, atenção comerciante, R$ 7,59. Incrível, né? Toda loja com preços que vão realmente te impressionar, mas espera aí, para sexta-feira, no dia da Black Friday, eu não posso nem anunciar o que vem por aí. Para a concorrência ficar de cabelo em pé mesmo, tá? Quero lembrar que tá rolando o aniversário Açaí, você pode participar. Para participar, você precisa cadastrar o seu CPF ou CNPJ pelos totens que tem na loja, pelo site ou também pelo WhatsApp. Fez isso na hora da compra, você vai passar então o seu CPF ou CNPJ que você cadastrou e aí a cada R$100 você ganha um número da sorte para concorrer 5 milhões de reais livres de impostos ou também 1.500 viagens no navio Açaí com acompanhante e 50 mil reais em prêmios de R$100. Muito legal, direto do caixa na hora que você passar a sua compra. Participe e saiba mais pelo aniversarioaçaí.com.br. Um beijo, meu querido. Aproveite as férias. Agora a gente volta respondendo suas dúvidas e os seus comentários. Hoje a gente está aqui ao vivo com o Dr. Frederico Madani, advogado especialista em direito de família. Na tela, por favor, a próxima pergunta da Viviane. Boa tarde, sou Viviane de São José. Ele escreveu o seguinte: doutor, minha irmã levou o nosso pai para o cartório, pediu para assinar alguns documentos, mas ele é analfabeto.
Então ele não sabe, né, dizer o que estava escrito. Quero saber se o meu pai pode passar todos os bens só para uma filha, né? Só para essa filha, deixando os outros herdeiros sem direito a nada. Pelo que eu estou entendendo, Viviane, você achou que aconteceu alguma coisa esquisita aí no cartório. E aí, doutor? Mais provável a ideia de um golpe, na verdade. Mas tem 2 pontos aqui que são importantes. O primeiro, você pode ir até o cartório, que ele assinou os tais documentos, e pedir a informação para saber quais foram esses documentos. O segundo ponto é que o cartório, geralmente quando a pessoa é analfabeta, ele toma um certo cuidado, ele nunca vai ter a assinatura só da pessoa, né? Existem alguns mecanismos de segurança. E sempre no cartório também, a pessoa não assina simplesmente o documento. O cartório, ele primeiro lê para a pessoa aquele documento e depois a pessoa vai assinar aquele documento. Então, tem uma série de coisas. E passar para um só dos filhos também não teria essa possibilidade. Ele pode passar uma parte maior para um dos filhos, mas aí depende de uma questão de planejamento sucessório, de doações e coisa e tal. Então tem que ir ao cartório mesmo, né, para verificar o que aconteceu. Próxima participação, uma pergunta muito interessante da Conceição. Ela diz que tem pensão alimentícia no divórcio do ex-marido dela, que é funcionário público. Hoje ela tem 61 anos, o ex-marido tem uma namorada há 15 anos e ela quer saber, ele falecendo, a pensão vai para a namorada e eu perco? Ela perde a pensão vai para a namorada, como que fica a situação? Na verdade é uma questão mais previdenciária, não seria nem direito de família. Né? Mas tendo a pensão fixada, você já tem uma garantia da questão da dependência econômica, né? Lembrando também que não é o caso mais comum a gente ter a fixação da pensão, no caso do divórcio, entre o marido e a mulher. Não que ela não exista, mas ela é mais restrita. Então, se você já teve a fixação da pensão, aí já tem uma certa garantia na questão da pensão. Às vezes o que acontece, não posso falar porque eu não conheço o caso concreto, mas às vezes o que acontece é a distribuição da pensão, mas ele teria que talvez ser casado com ela, não conseguiria tirar sua dúvida completamente, desculpa. Ótimo. Vamos então a mais uma participação. Rapidamente, doutor, nosso tempo está acabando, infelizmente. O Glauco gostaria de saber se em uma segunda união a pessoa teria direito a bens adquiridos em outro casamento do que tange a parte atual. A gente vai ter aquela problemática. Então, na regra do casamento, se a gente pensar no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal hoje em dia, os bens adquiridos antes do casamento, eles não vão se comunicar com o casamento atual. Né? Então, a gente vai ter essa distribuição. Precisaria ver qual é a forma e como isso acontece. Se for casado no regime da comunhão universal de bens, aí sim teria toda a comunhão daqueles bens e aí eles vão ser distribuídos igualmente. Doutor Frederico, a gente agradece a sua participação hoje aqui no Falando Nisso, viu? Sou eu que agradeço. Até a próxima. Até. Amanhã tem mais programa, vamos falar sobre saúde. Eu sou Gasparetti, especialista em doenças inflamatórias intestinais no Vale do Paraíba e região. Convido vocês para a quarta da semana que vem, dia 27 de 11 às 13 horas, conversarmos na Band sobre a saúde do seu intestino. Até lá! Muito obrigada pela sua participação e pela sua audiência de sempre. Amanhã a gente está aqui pontualmente ao vivo, 1h da tarde. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até amanhã.